fazer uma pergunta aqui. Quem aqui tem problemas? Também. Quem aqui está enfrentando desafios? Todos nós. Mas a certeza é uma, que em todas as coisas, e nós vamos vencer porque Ele nos fortalece. Não importa o tamanho do seu gigante, não importa o tamanho do problema que você esteja enfrentando, Ele é o Jeová Jireh, Jeová Rafá, o Deus que protege, o Deus que nos provê. Ele é o Deus que sempre está conosco, que batalha em nosso favor. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? Não existe desafio maior do que o nosso Deus. Ele não perde o controle de nada, ainda que percamos. Querido, o Deus que fez brotar água da pedra, o Deus que fez descer maná do céu, o Deus que fez tantas maravilhas que a gente conhece pela Bíblia, e tantas maravilhas até os dias de hoje, não fará assim na tua vida se você agir por fé? Querido, se você puder abrir comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 15, versículo 22 a 24, se a Thalita puder botar ali, Mateus capítulo 15, versículo 22 a 24, Thalita também vai botar ali na tela. Eu vou te passar aqui um código celestial, algo que Deus tem me ensinado, e eu tenho me aprofundado no relacionamento com Ele, buscando novas revelações, e eu vou estar te revelando aqui segredos para que você ore e Deus responda a sua oração. Quem gostaria de ser respondido a sua oração? Quem gostaria de saber como orar certo? Gente, eu estou aprendendo a orar hoje, 34 anos. Eu estou aprendendo a orar, 34 anos de evangelho, e eu ainda estou aprendendo a orar. Porque se tem uma coisa que a gente tem que aprender, é o quê? O que Jesus mais fez no ministério dele? Mas Jesus sabia orar. E isso intrigou tantos apóstolos, que a única coisa que eles pediram para ensinar era o quê? Tem algum código aí ou não tem? Então não se atenha só ao que eu vou falar aqui, porque é um estudo muito mais profundo. Mas o que eu vou falar aqui já pode abrir janelas do céu sobre a sua vida e sobre a sua casa. Isso tudo no nome de Jesus. Então o que eu vou estar falando aqui pode mudar a tua vida para todo o resto da sua vida. Pode mudar a tua história, como todas as pregações que são feitas. E o tema aqui é como Deus vai responder as nossas orações. E eu vou falar de uma revelação aqui que já vai te dar o caminho. Vamos lá, Mateus capítulo 15, versículo 22 a 24, diz da mulher estrangeira. Eis que uma mulher cananeia natural daquelas regiões veio a ele chamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Ele porém o quê? Ele porém não lhe respondeu qualquer palavra. Volta aí para ele. O pedido dela, tem alguma coisa errada com o pedido dela? Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está endemoniada. Essa mãe estava desesperada, não estava, gente? Ela não tinha uma necessidade. Ele falou, horrivelmente tomada pelo demônio. Era uma necessidade ou não era? Era um desespero da mãe ou não era? Imagina ver sua filha, a quem você gerou, horrivelmente tomada pelo demônio, e você viver isso constantemente todos os dias. Imagina o desespero dessa mulher. E Jesus não lhe respondeu uma única palavra. E esse é um dos códigos que a gente vai trabalhar hoje na oração. Se você puder, se você está com um caderno de anotação ou alguma coisa, eu espero que você esteja, porque em nome de Jesus você vai perder tudo que eu estou passando aqui e você vai estar sendo um pouco, porque eu vou lançar pérolas preciosas aqui para você na tua vida. Então entenda uma coisa: Deus não responde às nossas necessidades nesse sentido de pedido. Porque se Deus respondesse todas as nossas necessidades, não teria
teríamos necessidades. Se Deus respondesse a pobreza, não existiria pobreza. Percebemos que desde Gênesis a Apocalipse existe um código do céu para atrair o favor de Deus em nossas orações, e ela está na Bíblia. Na velha aliança, como estava sendo estudado um pouco aqui na EBD, aqui com a pastora Ivoneide, e na EBD um pouco lá com o pastor José e o Nilo de Joséias, a gente vai ver que nos tempos da velha aliança, nos tempos tabernáculos, antes de fazer qualquer pedido a Deus, o povo hebreu ou qualquer israelita devia trazer o quê? Um sacrifício. Para eu ter o favor de Deus, eu precisava trazer um sacrifício. Era uma ovelha, e quem não tinha um cordeiro ou uma ovelha, porque não tinha poder aquisitivo para isso, podia trazer 2 pombinhos ou 2 passarinhos, que eu esqueci o nome deles agora, 2 bolinhos, que foi até o que ofereceram para o sacrifício de Jesus, que foi a mãe dele, que ela não tinha condição. Então, tinha que vir um sacrifício para que Deus respondesse a oração. Mas, gente, isso é desde a antiguidade. Todos os povos e nações, Satanás imita Deus. O que o povo fazia? Tu vê lá aquela brincadeira, dança da chuva, os índios lá. Só perguntar para Cristina que ela vai confirmar. Fazia a dança da chuva, fazia um sacrifício para a chuva descer. Queria parar o trovão, queria parar algum incidente, um vulcão. Eles faziam um sacrifício. Por exemplo, tem um desenho muito conhecido, Madagascar. Querendo esse desenho que o Maurício, ou aquele, esqueci qual é o nome daquele animal que eu me remexo muito, que ele fala: vamos sacrificar uma virgem para a água voltar. Aí quer tacar lá no meio do campo. Então tu vê que existia toda uma questão. Para ter o favor de Deus exigia o... Vai pegando, que a gente vai voltar para esse texto. Então eles tinham que sacrificar um cordeiro, ou 2 jolinhos, ou 2 pombinhos, por essa necessidade que tinha. O sacerdote já sabia, quando alguém via com um cordeiro, que ele precisava do perdão e do favor de Deus. Então, todo mundo naquele tempo entendia que tinha que oferecer um sacrifício ao Senhor. Guarda isso. Tinha que oferecer um sacrifício ao Senhor antes de pedir qualquer coisa. E isso era muito comum. Sendo que qual é o nosso problema como cristãos hoje em dia na nova aliança? Que a gente tem que entender que Cristo foi o cordeiro que tirou o pecado do mundo. Então ele foi o sacrifício para que nós pudéssemos agora ser atendidos em nossas orações. Agora entenda uma coisa: nós fomos treinados para vir a Deus com as nossas necessidades. Nós fomos treinados, às vezes, durante muito tempo na igreja e a religiosidade colocou-se nós, de pedir a Deus as coisas sem oferecer nada em troca. Da gente, como se nós fôssemos o centro de todas as coisas. E ao invés de eu buscar Deus por quem Ele é, eu começo a orar e eu começo a buscar Deus pelo que Ele pode me oferecer ou fazer. Então, querido, eu quero te deixar uma revelação, uma reveladora do revelador aqui para você, em nome de Jesus. Porque se você só está na igreja porque você quer receber um pedido do Senhor ou algum favor do Senhor, se você, tudo que você faz para Deus é querendo algo em troca, querido, você não está servindo a Deus, você está usando Deus para servir você. Você está invertendo o papel. É Deus que é seu servo e você que é o Senhor. E por que muita gente sai das igrejas? Porque elas acham que as necessidades dela são mais importantes do que de Deus. Aí as pessoas vêm para a igreja: Senhor, eu quero um casamento. Aí consegue casamento, sai da igreja. Senhor, eu quero um emprego. Aí consegue um emprego, ou não consegue um emprego e sai da igreja. Por quê? Ela é o centro, ela é o Senhor, não é o Jesus Cristo. Então a gente tem que tomar muito cuidado em nossas orações para reconhecer quem é o centro da sua oração, você ou é Deus? Por que você está fazendo isso? Por que você pede o que pede? Por que você faz o que faz? Isso eu comecei a ver, vendo um filme, gente também da igreja perseguida. E eles falam: se eu adoro a Deus somente porque Ele pode crescer, eu não estou adorando a Deus, eu não sou Deus, eu sou egoísta.
Então, querido, muitas orações são gastas e a gente perde tempo, como os fariseus, que faziam vãs repetições. Os fariseus, gente, treinavam orações, tá? Para orar nas praças. E oravam bonito para mostrar para todo mundo que eles eram bambambam. Aí Jesus falou o quê? Não ore como os fariseus, que usam de vãs repetições, como querendo mostrar sabedoria. Senhor! Aí sai, ora, eloquência, palavra bonita da palavra. Ele estava orando para quê? Para ele aparecer. Ele é o centro. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Saber quem é o centro é Jesus. Porque dele, por ele e para ele foram criadas todas as coisas. As coisas não foram criadas para mim, foram criadas para ele. Deus está falando contigo, querido. Então a gente tem que parar de gastar tempo perdido orando errado, porque a palavra diz, a gente não recebe porque a gente pede mal. E às vezes saem decepcionados quando não veem suas necessidades atendidas. E essa mulher falou uma coisa totalmente certa, ele exaltou o Senhor: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus não respondeu uma palavra. E agora de repente você vai entender por que suas orações não são atendidas. Porque você está diante de um problema tão grande como esse, ou menor que esse, mas você fala: Senhor, eu tenho orado, e não vem nenhuma. Quem quer descobrir como ter a resposta? Quem quer descobrir como ter a resposta vinda do céu sobre a tua vida? Querido, essa revelação agora a gente vai continuar lendo. Continua passando aí. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, pediram: manda essa mulher embora, porque ela vem gritando atrás de nós. Gente, ela estava gritando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão. Imagina o desespero dessa mulher pela filha. E às vezes você está na campanha de oração, por favor, gritando, falando, e a resposta não vem. Passa o versículo. Ao que Jesus replicou, pulou dois aí, volta aí. Ah não, pode passar. Ao que Jesus replicou: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Passa. Quero ver se essa versão. Agora, chegou então a mulher de joelhos, suplicando ajuda. Próximo versículo. Jesus volta, calma aí, volta. Vamos voltar. Volta o versículo. Volta para o início. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada por esse demônio. Minha necessidade. Jesus, me resolve minha causa aqui. Jesus, estou com um problema. Jesus, vem aqui, liberta minha filha. Jesus, próximo versículo. Não é? Mas era um pedido errado, gente? Pedido para a cidade? Não. Mas agora que coisa interessante, eu passo o próximo versículo e o outro, 25. Chegou então a mulher e quer o código agora? Ela tirou a necessidade dela de primeiro lugar. Ela tirou o centro dela e adorou. Ela adorou de joelhos. E olha que coisa interessante. Ela falou no meio da oração: Senhor, minha filha está endemoniada terrivelmente, vai lá. Senhor, ajuda. Ele sabe as nossas necessidades. Ele sabe até que você não sabe orar e interpreta com gemidos inexprimíveis. Antes da gente falar, mas Ele quer que você fale. Mas existe uma forma certa de orar. Primeiro, adorando ao Senhor, reconhecendo que Ele é o Senhor de todas as coisas. Quando os discípulos, os apóstolos pedem para Ele ensinar a orar, Ele fala: vou ensinar a oração. Como é que a oração começa no Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade.
O que é isso, gente? Adoração. Jesus já está passando um código celestial que para nossas respostas, para as respostas às nossas orações e pedidos, eu tenho que o adorar, não por aquilo que Ele pode oferecer, mas por quem Ele é. Porque Ele sabe das minhas necessidades. Mas enquanto você está na frente dEle, nada vai acontecer, resposta nenhuma virá. Ela o adorou. Deus está falando com você, querido? Estou vendo vários caderninhos de anotação aí. Amém. Querido, a sua necessidade dessa mulher era verdadeira. Seu pedido de socorro era certo. O que fez se essa mulher atendida depois? Ela o adorou. E nessa hora ele respondeu. Gente, a mesma mulher, a mesma necessidade, o mesmo demônio, o mesmo ambiente, mas uma diferente abordagem. Aleluia! Muda a tua oração, que você vai ter a resposta. Glória a Jesus! Muda a tua forma de adorar, que você vai ter a resposta. Quando você entender que o centro do universo não é você, é Cristo Jesus. Aleluia! Ele não respondeu o pedido dela, ele respondeu a adoração. Ele não respondeu o pedido dela, ele respondeu a adoração. Será que você só está pedindo as suas necessidades? Ou está adorando ao Senhor em espírito e verdade? Vamos lá, igreja, posso ouvir o amém? Palavra difícil, né? Porque você achou que você era o centro. É só pedir, que ele vai atender. Não é de qualquer jeito, não. Está achando que aqui é a casa da mãe Joana? Tem um meme que eu gostava muito, na época do Facebook, que tem o profeta orando, falando: Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, Deus, eu quero isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí vem um anjinho na tirinha. Quem lembra desse meme? Um papelzinho. Aí dá o papel pro profeta, dá o papel pro crente. Aí Deus me respondeu. Ele abre o papel, sabe o que está escrito? Eu não sou sua nega. Olha como é que você fala com o Criador do Universo. Quem é você para exigir algo de Deus? Se coloca no lugar de um vaso. Se coloca no seu lugar de reconhecer que Ele é o Criador de todas as coisas. Mas que Ele nos ama, Ele nos escolheu e Ele nos dá o direito de pedir. Mas nunca podemos perder a reverência ao Deus e Senhor de todas as coisas. Então, querido, eu não preciso gastar muito tempo pedindo. Ela só falou o quê? Senhor, ajuda-me. Porque Ele sabe quem nós somos, Ele sabe o que nós precisamos. Ela se humilhou na presença dEle. Ela estava gritando para todo mundo ouvir a necessidade dela e pedindo para Ele fazer. Mas quando ela se humilhou na presença dEle, ela o adorou e falou: Senhor, sem você eu não consigo, ajuda-me. Pode passar o versículo. Jesus lhe respondeu. Não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Pode passar. E ela replicou. Pode passar. Então Jesus falou: mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento sua filha ficou sã. Se a gente não entender isso, gente, muita coisa na nossa vida cristã não vai acontecer. Não são nossas orações eloquentes e treinadas e vãs repetições que vão atrair o favor de Deus. É a nossa fé. Deus responde a nossa fé. Deus responde às nossas motivações internas. Deus responde às nossas motivações internas, ao nosso amor a Ele. Deus responde à nossa generosidade com a generosidade dEle. Deus responde à nossa fidelidade, nos colocando sobre o muito. É só viver a palavra, está o código todo aqui. Aquele que for fiel um pouco, Ele colocará sobre o muito. Deus não coloca mais em quem é infiel. Então não adianta você ficar fazendo orações bonitas e ser infiel. Ora bonito, prega bonito, mas é infiel. Canta bonito, mas é infiel, querido. Deus responde a adoração, Deus responde a fé, Deus responde a obediência. Deus responde quem é fiel. Deus responde com misericórdia quando você tem misericórdia dos outros.
Quer misericórdia? Tenha misericórdia dos outros que te ofenderam. Você quer o perdão de Deus? Perdoe aqueles que têm te ofendido. Porque a palavra de Deus na oração Pai Nosso diz: se você não perdoar aqueles que têm te ofendido, o vosso Pai que está no céu não perdoará vossas ofensas. Eu não sei você, mas eu não levo. Gente, graças a Deus, Jesus curou isso mesmo. Perdoa, está perdoado. Posso ficar com raiva uma hora, mas por tempo eu vou ficar bom. Perdão, eu vou ficar acabando. Perdão, uma hora esqueço. Não quer dizer, esqueço não. Vou lembrar, mas não vou me ofender. Estou livre. Porque eu quero receber o perdão de Deus. Ele é o centro de todas as coisas. E para terminar, gente, isso me fez também lembrar da mulher do fluxo de sangue, que adorou Jesus com um toque na aula dos vestes dele. Só que interessante que ela não disse uma palavra. E ela foi atendida. Posso falar o código? Uma foi o pedido da oração. Da mulher do fluxo de sangue foi a ação. Ela não disse uma palavra. E ela adorou o Senhor em secreto. Se eu somente tocar, serei curado. E quando ela toca nas vestes, Jesus fala: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. E ela, se tu ler a Bíblia lá em Mateus e Marcos, fala assim, que ela se ajoelhou e começou a adorar o Senhor. Senhor, fui eu, tal, e está para a tua fé te salvou. Querido, então, para nossas orações serem respondidas, eu tenho que entender quem eu sou, mas antes de entender quem eu sou, eu tenho que entender quem Ele é, para não inverter a ordem e exaltar o Criador de todas as coisas. E aí você vai ouvir a resposta do Senhor e o silêncio vai cessar na tua vida. Amém? Vamos ficar de pé. Ora agora, fala com Deus. Deus, tenha misericórdia de mim e ajuda-me. Senhor, eu te adoro. Eu sei que sem você eu não consigo nada, é tudo para a tua glória, não é para a minha glória. Deus não vai atender nenhum pedido de oração que é para a tua glória, que é para você aparecer para os outros. Deus não atende nenhum pedido egoísta. Tudo que Deus faz tem que ser para a glória dele, porque Jesus era atendido, porque tudo que Jesus pedia era para a glória do Pai, e não era só para ele, era para abençoar toda a terra. Querido, o que Deus quer fazer na tua vida não é só para você e sua família, é para todas as famílias. O que Deus vai fazer na tua vida é tão grande quando você entender isso, que tudo é por Ele e para Ele, que as coisas vão começar a ser respondidas e você verá a bênção de Deus na tua vida. Porque você entendeu o propósito da oração. Não é para a tua glória, é para a glória dele.